Bom, gente, estamos de volta, né? Bem rapidinho. Quero já agradecer, porque a gente já viu ali que as redes sociais estão bombando de novo, né? Muito obrigado. Essa semana foi uma semana extremamente positiva na participação. Alcançamos aí, superamos, na verdade, né, os 3 milhões de visualizações no nosso canal do YouTube. Deixa a gente muito feliz essa marca tão expressiva, né? Muito obrigado pela sua escolha. Obrigado a você, inclusive, que está aí nos assistindo no YouTube agora, ao vivo. Muito obrigado pela sua escolha. Ao meu lado, a Gabriela, que nós vamos falar sobre um assunto que eu estou debatendo aqui já há algum tempo, a gente já está chamando atenção, né? Como a responsabilidade social de um órgão de comunicação, ela é grande, a gente sabe disso, tem consciência disso, a gente está o tempo todo falando desses problemas. Que eu, modestamente, a Gabriela vai falar mais sobre isso, que trabalha com isso há mais de 2 décadas, né, Gabriela? Então vai poder falar bem. Mas, na minha modesta opinião, hoje, um dos principais males que nós enfrentamos na sociedade brasileira hoje se chama alcoolismo. Em especial na cidade de Teresópolis, né? Com o advento da nossa tragédia de 2011, nós ainda tivemos uma potencialização desse problema, né? Muitas pessoas, muitas famílias acabaram, né, afundadas neste mal, que muita gente não percebe, mas é uma doença. É uma doença grave, uma doença de difícil tratamento, mas que tem uma instituição muito bacana atuando, acho que no Brasil inteiro, aliás, no mundo inteiro, né? O AUA está no mundo inteiro, mas aqui no Brasil tem um papel importantíssimo, que é o AA, né? O Alcoólicos Anônimos. Muita gente não entende muito bem como é que funciona a instituição, né? Eu vou começar perguntando a Gabriela justamente esse funcionamento, né? Como funciona a instituição? Porque a gente ouve falar tanto, a gente sabe da importância da instituição, a gente sabe da ressocialização que a instituição promove, mas pouca gente conhece ela a fundo, sabe como é que funciona. Talvez seja o que você mais responde, né? Como é que funciona o AA? Bom dia, Anderson. Bom dia, pessoal. Então, Alcoólicos Anônimos é uma irmandade para Legal. homens e mulheres que têm o desejo de parar de beber, né? E ele funciona, o que é muito legal e muito interessante é que Alcoólicos Anônimos tem no mundo inteiro, como você falou mesmo, em muitos e muitos países. Cada cidade, cada estado tem vários Tem vários, grupos verdade. que têm reuniões praticamente todos os dias. E ele funciona pela atração, não pela promoção. A pessoa que Legal. tem o desejo de parar de beber, ela busca ajuda e num grupo ela encontra apoio, ela encontra acolhimento e encontra orientação. Assim, eu acho que talvez o mais difícil realmente nesse processo de tratamento seja esse primeiro passo, né? Tem que partir da escolha da pessoa, né? A pessoa tem que se sentir apta a buscar essa recuperação, né? Talvez seja o mais difícil, Gabriela, a tua avaliação hoje. É o mais É o mais difícil, difícil. tanto que o AA, Alcoólicos Anônimos, ele funciona. A base no grupo são os 12 passos, e o primeiro Sim, passo é aceitação. aceitamos que somos impotentes diante da bebida alcoólica. Então, aceitar a impotência, a perda do controle da própria vida em relação à bebida alcoólica é um grande desafio. Muitas pessoas não chegam em AA por conta própria, muitas chegam por uma instituição, porque o trabalho Verdade. encaminhou, por um agente de saúde, pelo familiar que não está sofrendo muito, a família sofre muito com o As alcoolismo também. instituições religiosas também têm um papel importante, né? As igrejas encaminham muitas pessoas para o AA, né? Encaminham. Hoje, essa disseminação, essa informação que vocês também estão ajudando a passar aqui, ela esclarece muito, porque muitas pessoas não sabem que podem. Ah, aqui tem uma plaquinha do AA, posso bater e posso entrar. Posso perguntar, vão Verdade. saber me orientar, eu não posso frequentar esse grupo. Hoje, o AA tem um aplicativo, que é o AA-RJ. Tem todos os grupos do estado do Rio de Janeiro. Num aplicativo. No aplicativo, é só baixar o aplicativo na Play Store. Aliás, a gente vai falar dessas questões de mídia. Aqui em Teresópolis, por exemplo, tem programa de rádio do AA, né? Lá na Rádio Teresópolis. Tem esses recursos de mídia que você vai poder fazer uso, né? E pouca gente entende. Mas eu acho que um grande problema, assim, na minha percepção do senso comum, Gabriel, talvez seja também entender o que é um problema. Por quê? Né? A gente tem, no país, de uma forma geral, um incentivo ao consumo. Né? Hoje, as propagandas, né? Aquela coisa de ser legal, de trazer alegria.
mas para quem tem a doença, não tem nada de alegre. E qual é o limite? Quando o familiar, a pessoa, vai poder identificar aquilo como um problema que precisa ser tratado, né? Precisa de ajuda. Porque até então a questão do eu bebo socialmente, eu, de vez em quando eu tomo meu porre, mas é para extravasar, tem as justificativas. Quando que a pessoa vai identificar qual é o limite, por exemplo, de que aquilo ali está ultrapassando, né, o razoável e precisa dessa ajuda? A Organização Mundial de Saúde, ela classifica como doença o alcoolismo em 3 etapas, né? Ela começa num uso, progredindo para um abuso, até se instalar a dependência no cérebro. Para você ter uma ideia, você estava conversando comigo aqui antes, né, da preocupação com os jovens consumindo bebida alcoólica na cidade. O cérebro da gente ele só é totalmente formado aos 24 anos. 24 anos, gente. Olha. Então, quando um jovem, quanto mais cedo a pessoa começa a ingerir bebida alcoólica, maior a chance dela vir a se tornar um dependente de bebida alcoólica, tá? E olha, gente, a gente está falando de dependência. A dependência é algo que é atribuído, inclusive, ao uso contínuo. Então, se a gente tem a prática do consumo da bebida alcoólica como algo até exigido socialmente, né? Hoje a gente tem festa com bebida liberada, aí vai todo mundo, né? As festas da rua com bebida sendo o motivo da festa, e aí vai todo mundo. O jovem que está olhando isso, ele vai querer ser aceito nesse grupo, ele vai querer também beber. É isso que a gente está falando. A família precisa estar muito atenta a esses mecanismos. E aí a família talvez seja o ponto principal, né, Gabriela? Tem que estar de olho, né? Excelente, Anderson, porque assim, se a criança desde nova, ela tem uma orientação, o adolescente ele tem uma orientação. Por exemplo, hoje, o que é muito comum nesse tipo de festa? Festa fechada, nós temos os combos, né? Compra o combo de destilado com energético. O álcool é depressor do sistema nervoso central, o energético é estimulante. Então, eu bebo uma coisa misturada. E eu acho e acredito, como jovem, que eu vou conseguir beber mais e vou ficar mais. Aí eu chego em casa e não durmo. Ou seja, é como se eu subisse, eu costumo dizer isso, é como se eu subisse 12 andares e descesse por 5 horas, aquele tempo da festa, tomando uma bebida alcoólica com energético. Né? Isso é extremamente prejudicial neuroquimicamente para o nosso cérebro. Tá? Festas de cidade, de praça, né? A gente sabe que tem todo um comércio, todo um interesse por trás disso, de quem está comercializando, óbvio. Agora, quando a família orienta, né, o que a família pode fazer? Quanto que você consome, informar os malefícios da bebida alcoólica, dizer, o adolescente, o jovem chegou embriagado em casa, olha como é que você se sente, vomitou, não limpar, né? Olha aqui o que aconteceu, olha como você chegou, olha o estado da sua roupa. Você é responsável por isso, né? Isso que é importante. Isso. Dar essa responsabilidade. Porque o jovem, ele acha que aquilo ali é legal, né? Hoje tem uma expressão que eu acho assim extremamente temerária, que é o tal do PT, né? Eu dei PT de vodka, eu dei PT disso na balada. E fala isso como se fosse uma conquista, gente. Pelo amor de Deus, a gente não pode deixar isso acontecer. E talvez o fato da droga, álcool, ser lícita, ser permitida, tenha um impacto social ainda maior, né? Porque é difícil você buscar assim, o afastamento dessa droga no momento em que você já está com um grau de dependência em desenvolvimento, ou já está elevado. Se a toda esquina, todo momento, você liga a televisão, tem a droga, você vai na esquina, tem a droga, você está andando no teu bairro, tem uma festa com essa droga, esse a pessoa acaba sendo bombardeada, gente, com essas informações. Também traz um nível de dificuldade, né, nesse tratamento. Traz. Agora, um ponto importante aí, trazendo Alcoólicos Anônimos e o quanto ele faz diferença, existe em AA um termo de responsabilidade que termina dizendo assim, eu sou o responsável. Então, quando a família vai orientando, educando as escolas, enfim, todos os órgãos que podem instruir, orientar, vai
assumindo a conscientização, cada um vai sabendo da sua responsabilidade sobre o consumo que obtém. Isso vai trazendo, sim, o cidadão, o jovem, para a conscientização do que ele faz com o próprio corpo. E, muitas vezes, através do exemplo dos pais, né? Porque muitas vezes tem pai que fala, olha, você não pode beber, mas fica bêbado. Então, através do exemplo dos pais, das orientações, isso também vai contaminando, vai fazendo o jovem discernir, na hora de uma festa como essa, desses exageros ou dessa necessidade de inserção no grupo, como você falou, de, peraí, eu preciso ficar assim, eu preciso dar PT, né? Eu preciso chegar a esse nível, poxa, mas amanhã eu vou acabar com o meu dia, eu vou acabar com o final de semana, mas isso é legal mesmo? E o jovem começa a ter um comparativo pesando quando ele é ensinado a pensar antes de fazer. Eu recentemente li um artigo, não sei se você vai poder me ajudar nessa dimensão aqui na nossa região, em que o jovem ele tem sido inserido na questão do alcoolismo abusivo mesmo, né? Não só apenas o de consumo social, mas aquele que abusa mesmo do consumo do álcool, cada vez mais precocemente. Ou seja, o jovem brasileiro ele está começando a beber abusivamente cada vez mais cedo. Isso já é um reflexo dessa dificuldade que a gente está falando? Esse número realmente ele é de acordo com a nossa realidade aqui no Estado? Sim, esse número tem fundamento. Para você ter uma ideia, 10 anos atrás, nos levantamentos que a gente fazia do Sebrid no país, para cada 10 famílias, 9 tinham pelo menos um alcoolista. Hoje, o que a gente tem de levantamento para cada 10 famílias, 10 tem pelo menos um alcoolista. Isso é muito preocupante. E aí, a gente tem, inclusive, na Vivência, que a gente pode falar daqui a pouco, se você quiser, Legal, um levantamento desse ano. É uma revista de Alcoólicos Anônimos, que tem de âmbito nacional. Ela é bimensal, essa é a de janeiro e fevereiro, e tem o primeiro levantamento de Alcoólicos Anônimos pelos membros, né? Feito pelos membros, respondido pelos membros. E aí mostra também essa incidência do aumento do consumo dos jovens em relação à bebida alcoólica, justamente assim, o quanto que até por esse acesso fácil, a gente tem uma lei federal, Anderson, que proíbe a venda de bebida alcoólica para menores. Uma legislação que é referência em outros países, né? Assim, a Organização Mundial da Saúde já considerou a legislação brasileira como referência em termos, né, de restrições, é isso que a Gabriela está falando. A gente só precisa ter aquele grande problema que a gente sempre tem aqui, né? As leis são boas, mas nunca são conseguidas, a gente não consegue colocá-la em prática, né? Talvez seja essa grande dificuldade. Eu tenho, então, uma sugestão que hoje, cada vez mais, a gente coloca, e aí eu falo como especialista, sim, tá? As pessoas, os pais preocupados, os amigos preocupados, né? Eles podem fazer denúncias numa ouvidoria, né? Ou na própria Anvisa. Verdade. No site da Anvisa tem como fazer essa denúncia, né? O familiar. Então, fica aí uma dica que eu dou como especialista para que as regras sejam cumpridas. Uma coisa importante também de ser falada é que existe uma preocupação grande, né, do AA com relação às recaídas, né? Vocês têm um acompanhamento bacana com relação a isso, ou seja, é uma preocupação. Como é um grupo, né, como é uma irmandade, tem sempre esse olhar mais crítico com possíveis recaídas. Como é que é o índice de recaída? Como é que vocês valoram isso, dimensionam esse problema? Então, eu sou profissional não alcoólica, amiga de AA, né? Mas sou amiga de AA há 21 anos, participando como um trabalho voluntário, dando palestras em grupos. Então, o que eu posso dizer para você como amiga de AA, e que é apaixonante, o acolhimento que uma pessoa que está chegando, pedindo ajuda, vencida pela doença do alcoolismo, como ela é bem acolhida, como ela é bem tratada, legal, sendo a pessoa mais importante naquele momento para aquele grupo que ela está chegando pedindo ajuda. Legal. E é realmente algo de arrepiar. Essa pessoa, ela acaba tendo contato de alguns membros do grupo que já estão em recuperação há mais tempo, para que ela possa ter um apoio. Algumas cidades têm alguns escritórios que têm uma linha de ajuda
que alguém de fora pode ligar e vão dizer onde tem um grupo, Legal. que horas tem o grupo, que dia tem o grupo, como que funciona. As reuniões funcionam em torno de 2 horas por dia, tem um intervalo, tem cafezinho, tem um bate-papo. Então, onde você está precisando mais de ajuda. E os membros entre si, vão dando suporte ao outro. É realmente uma irmandade. Muito bacana, né? E é importante que as pessoas entendam, né? A gente tem muitos núcleos familiares hoje na cidade que estão abalados por conta do alcoolismo, muitos mesmo, né? É um problema social extremamente severo. Eu só fico muito triste de ver que não ganhou o vulto que deveria ganhar em relação às políticas públicas de saúde, de seguridade social e até de segurança, como deveria ter, né? Não tem. A gente, infelizmente, tem que reconhecer isso. É um braço do Estado que fica curto e não fossem essas instituições como a AA, as instituições religiosas, né? As entidades que trabalham com a questão da dependência química, a gente teria um problema ainda mais severo, porque o braço do Estado, que é extremamente generoso para determinadas áreas, nessas questões sociais, ele não alcança, não tem jeito, e a gente tem que valorizar. E as famílias precisam identificar isso, gente. Não é natural todo fim de semana, né, o pai de família, mas ele está extravasando, coitado, trabalha tanto, ele tem que ter o direito de fazer isso. Não é natural, a gente está falando de uma doença que tem um start muito fácil pela licitude da droga, pelo acesso a ela, pelo valor baixo, inclusive, da droga, porque é barato, não tem jeito, né? A bebida alcoólica é barata, tem acesso, todo lugar você tem. Então, é uma doença perigosíssima que pode ser startada, sim, com essas pequenas práticas. É um fim de semana, é uma reunião familiar, e aquilo ganha recorrência. Aí, quando vê no meio de semana, já está abusando de novo. Então, a família precisa ter esse olhar atento. E não pode naturalizar. Eu acho que o grande problema é esse, né, Gabriel? Naturalizar o problema talvez seja o maior inimigo hoje. Sim. E olha que interessante, né? Eu estava te ouvindo aqui e o que a gente tem, essa busca incessante pelo prazer que as pessoas têm hoje, o AA, ele funciona pela atração em vez da promoção. Eles são autossuficientes, não aceitam doações de fora e se sustentam pela recuperação, sabe? E ali eles encontram um prazer que antes eles não tinham descoberto e se refugiavam na bebida alcoólica. Então, existem outras formas de prazer, né? Alguns só vão descobrir depois que entram em recuperação, né? Mas para quem está ouvindo e ainda tem a oportunidade, se quiser visitar um grupo também e conhecer... Aliás, visitem, né? Independente de qualquer coisa, visitem. Porque a gente começou falando nisso, né? Muita gente sabe, conhece da existência do AA, mas não conhece a metodologia de trabalho, né? A sua formatação. E nós temos muitos canais bacanas, né? A Gabriela trouxe uma colinha aqui que a gente vai passar agora, né? Tem o programa na Rádio Teresópolis. Qual o horário mesmo? Vamos passar aí. Né? Sábado, de 10h30 às 11h e domingo, de 8 às 8h30. O programa tem participação popular, né? Estou com o pessoal aqui no estúdio, a gente está se perguntando. As pessoas podem participar. Então, tem ao vivo, né? Pode ligar para a rádio, pode participar, isso é muito importante. Aliás, tirem as suas dúvidas, né? Pode ligar na hora. Não quero participar ao vivo. Não tem problema, você vai ligar para lá, vai falar com o pessoal da produção do programa, você vai tirar as suas dúvidas, isso é fundamental. Anderson, uma coisa importante, né? Quando você disse, o pessoal está aqui. Como é Alcoólicos Anônimos, o anonimato ele vem para preservar importante. Essa privacidade da pessoa, caso ela, para que evite que ela não sofra nenhum tipo de constrangimento, né? Então, por isso até que eu estou aqui falando como amiga de Alcoólicos Anônimos e não nenhum membro. Acho legal esclarecer isso, porque quem tiver dúvida, quem tem vergonha de admitir alcoolismo, né? Ou quem acha que pode ter um problema com bebida alcoólica, mas ainda não sabe direito, ou algum familiar que queira se informar melhor, né? Aí a certeza, a garantia do anonimato. Isso é importantíssimo, porque eu estava até conversando com a Gabriela aqui em off, falando que nós temos muitos empresários na cidade, gente importante, que vivencia este problema, não admite, ou às vezes não procura, né, essa busca pelo tratamento, por questões mesmo de imagem, né, de ter um nome. Não se preocupe.
Lá, todo mundo é igual e todo mundo é preservado no que diz respeito à sua identidade, né? Isso aí está na base do nome, inclusive, da instituição. São anônimos, tá? Pode ficar tranquilo, busque essa informação. Mas, além disso, tem site também, tem um monte de informativos muito legais. O site é alcoolicosanônimos.org.br, sem acento. Sem acento, tudo junto. O e-mail do AA daqui é aatere, sem acento, @gmail.com. Legal. Tem como recurso também, eu não quero ir ao grupo hoje porque está frio, está chovendo. Tem a revista Vivência, que tem assinatura que dá para fazer também. Legal. Ela é bimensal. Tem os livretos informativos para quem precisar. Legais. Quem tem dúvida, você deve procurar o AA. Aí tem algumas perguntas que a pessoa responde. Onde eu devo procurar? Será que está na hora de eu procurar o AA? A pessoa responde algumas perguntas aqui, aí se der uma quantidade X, poxa, posso lá conhecer. Alcoólicos Anônimos e a classe médica, informação para profissionais da área de saúde. Eu, como profissional da área de saúde, Anderson, eu vejo muitas vezes como tem profissionais que às vezes não conhecem Alcoólicos Anônimos. Hoje a gente tem pesquisas no mundo. É ferramenta, né? Comprovado que o índice de quem frequenta Alcoólicos Anônimos nas reuniões, segue os princípios para se recuperar do alcoolismo, a gente tem um índice elevadíssimo de recuperação sem recaída. Verdade. Tá? Então, tem livretos. Tem no Facebook o Amigo Anônimo, é um perfil, Amigo Anônimo, do AA, que quem tiver dúvida também pode ir lá e perguntar. No YouTube tem um canal do AA. Tem livros que falam sobre recuperação, que podem comprar nos escritórios. Então, tem vários recursos que, se a pessoa não tiver como sair de casa, não tiver como ir num grupo, a minha cidade não tem grupo. Mas, poxa, hoje a gente tem internet, né? Dá para você se informar. Tem várias formas de você se informar. Não fique preocupado com relação a isso. Eu acho que o principal hoje, né, dessa participação, aliás, eu já agradeço aqui a instituição, na figura da Gabriela, na figura dos meus amigos que estão aqui hoje acompanhando aqui, porque, como eu falei, né, a gente precisa levar essa informação ao máximo possível de pessoas, porque a gente sabe, por ser, né, um problema muito sério e de recorrência crescente no nosso país e na nossa região em especial, a gente precisa apresentar essas soluções. E são, efetivamente, ferramentas de solução. É para você recuperar a tua família, é para você recuperar o pai de família, a mãe, né, que também acaba sendo deixado de lado, mas precisa ter essa preocupação. Não é natural, a gente precisa deixar isso bem claro. Vamos parar com essa naturalização do problema. É por isso que o problema cresce tanto, né? As pessoas ficam com esse discurso de naturalidade, não, é assim mesmo, o país é um país tropical, né? Eu já vi isso ser uma palhaçada sem tamanho. O país é um país tropical, o nosso clima inspira isso. Não tem nada disso, não tem nada disso. Uma coisa é consumo, a outra é abuso e dependência, precisa entender isso. E o familiar também adoece, né? Eu acho que tem uma associação que é o Alanon, que é para familiares de dependentes do álcool, né? Que também funciona nesse mesmo roteiro, nesse mesmo contexto, né? De passos, de princípios, para familiares, esposas, maridos, filhos, pais, para qualquer um que conviva com alguém que tenha doença do alcoolismo. O Alanon também é uma associação de portas abertas para receber qualquer pessoa que queira pedir ajuda. É isso aí. E peça. Gabriela, muito obrigado pela sua participação. Foi um grande prazer mesmo te receber. Parabéns por essas décadas dedicadas à causa, né? E a gente tem que falar de dedicação mesmo, porque é dedicação. Como eu disse, não fossem essas instituições, e a gente precisa reconhecer essa importância, a gente teria problemas ainda maiores do que nós temos, né? Quem deveria prover esse estado de bem-estar não consegue. E aí a sociedade organizada precisa dar conta disso e dá conta super bem. Graças a Deus, a gente tem muitas Gabrielas pelo Brasil afora, né, Gabriela? Faço com muito amor. E a gente tem que agradecer aqui, esse momento, inclusive, é um momento também de agradecimento. E você que ficou com alguma dúvida em casa, o Gilberto vai colocar na tela agora o nosso WhatsApp, pode mandar também para o nosso WhatsApp, que a gente encaminha para o pessoal, pode perguntar o que você quiser, a dúvida que você tiver, está aí o nosso telefone,
e participando conosco, mandando essa sua mensagem, a gente encaminha para eles. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar essa solução de paz na tua vida e na tua família, né? Vamos recuperar essa nossa sociedade que ela está precisando, né? Gabriela, muito obrigado. Leve os nossos cumprimentos a todo mundo lá do grupo. Muito obrigada e só por hoje. Só por hoje, exatamente. Vamos para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.